Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos assistindo e também nos ouvindo, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, avalie os episódios, compartilhe os episódios. Quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil, né, produzir conteúdo. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você nos siga no canal e deixe o likezinho aqui na plataforma, combinado? No dia de hoje, eu estou com uma mulher... uma administradora hospitalar, ela, Lara, vamos ver aqui, Lara Salles Vieira. A Lara, então, ela é administradora hospitalar, nutricionista, tem MBA executivo e também a formação em governança corporativa pelo IBGC. Lara, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje. Dani, bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com você aqui, com o teu time, para a gente falar desses assuntos que são sempre tão interessantes, né? Show, legal. A Lara, eu acabei não falando antes, mas a Lara hoje ela é a CEO, né, de um dos hospitais, o hospital mais antigo de Caxias, Sim, né? 111 anos. 111 anos, que é o Hospital Pompeia, né? Então tu é CEO. Tu já ocupou esse cargo de CEO, tu não cresceu dentro do Pompeia? Na verdade, eu vim para fazer a transição do CEO que estava há 30 anos, né, dentro do hospital. E aí eu vim assumir primeiro a diretoria assistencial, já com vistas nessa transição para me tornar executiva. Legal. Mas olha só, o teu sotaque não é daqui, né? Não. Não é daqui, a gente sabe. Então, né, vamos descobrir como é que tu veio. Tu é do Rio de Janeiro, nasceu lá, como é que foi isso? Carioquíssima da gema, né? Uhum. Costumo dizer que da boemia do Rio de Janeiro, né? Tijucana e salgueirense. Olha então, só. Bem carioca mesmo. Uhum. Eu estou aqui há 6 anos, Dani. Vim porque nessa transição do Pompeia, o administrador que estava, né, meu antecessor, contratou uma consultoria para um modelo de gestão. Na verdade, o objetivo era remodelar a gestão do Pompeia, trazendo um modelo mais robusto, mais profissional, profissionalizar a bancada, né, da governança, de diretoria do hospital. E com isso eu vim para fazer essa consultoria. Foi um ano de consultoria. Quase ao final do projeto, eles entenderam, então, que poderiam me convidar para assumir isso, né? O objetivo inicial do projeto não era esse. Eu vim liderando um grupo de consultores e eu já estava, assim, fazendo uma transição de carreira, saindo da saúde. Eu estou há 25 anos na saúde, né? Eu estava saindo da saúde por opção. E aí a presidente do conselho de administração me convidou para assumir esse desafio. Eu costumo dizer que é quase uma missão, Dani. E Lara, tu não veio com a proposta de atuar como CEO, tu veio com a proposta de fazer essa transição como consultora, isso? Isso aí. Há 6 anos atrás. 6 anos atrás. E aí, quando tu concluiu, recebeu a proposta. E por que tu estava querendo sair da saúde? Olha, Dani, eu tenho uma história muito intensa na saúde, né? Embora 25 anos, mas eu inaugurei 8 hospitais, um grande complexo de mais de 500 leitos, né? O maior complexo hospitalar da saúde privada no Rio de Janeiro. São 2 hospitais, um grande centro clínico, mais de 70 mil metros de área construída. E a saúde, eu costumo dizer que é quase uma cachaça, né? A gente tem muito amor ao que faz, mas é um pouquinho cansativo, exaustivo. Eu entendi que eu tinha dado minha contribuição e, mais do que isso, tinha aprendido muito, me desenvolvi muito nessa carreira. E eu queria experimentar outras coisas, sabe? Eu acho que já estava numa transição para, daqui a algum tempo, pendurar as chuteiras, literalmente. E uma grande amiga, minha amiga de infância, me disse: Lara, acho que você tem uma veia bem empreendedora, eu acho que você tinha que apostar um pouco nisso, né? E aí, quando eu pensei em sair da saúde, eu falei: nossa, mas eu vou fazer o quê? Eu nunca fiz outra coisa. Eu só fiz isso a minha vida inteira. Estagiei nisso e não saí mais de dentro do hospital. E aí busquei uma consultoria na área de empreendedorismo para entender exatamente quais eram os skills, quais eram as habilidades que eu tinha, né, para fazer outra coisa e trabalhar em outro ramo, em outra atividade. Quando uma grande amiga, que tem uma das maiores empresas de consultoria do Brasil na área da saúde, muito vocacionada à saúde, me convidou para esse projeto. E aí ela
Na verdade, eu quis resistir um pouco, porque eu já estava saindo da saúde. Ela falou, não, Lara, pelo amor de Deus, não tem como você sair da saúde. Não é assim que funciona, né? Então, vamos deixar um legado aí, me ajuda nessa consultoria e tal. Era um convite quase irrecusável, porque nós fomos muito colaborativas, tínhamos uma relação de interdependência uma com a outra, nesse ramo, né, da saúde, e aí eu vim. E me apaixonei, Dani, assim, o que não é muito difícil, né? Porque eu sou muito apaixonada por esse segmento e tal. Vi ali a oportunidade de trabalhar no terceiro setor, que era algo que eu não tinha conseguido, era um objetivo. O que é o terceiro setor? Filantropia. Tá, tu nunca tinha... Não. Eu sempre trabalhei na área da saúde privada, né, com fins lucrativos. Grandes hospitais, trabalhei em 2 grandes corporações, líderes nesse segmento da saúde, a primeira no ranking, a segunda no ranking, mas nunca tinha trabalhado numa empresa vocacionada à filantropia, né? E isso era um sonho meu, assim. Meu pai e minha mãe sempre foram pessoas muito voltadas ao voluntariado, filantropos, enfim, né? E isso era uma lacuna para mim, assim, na minha vida profissional. Perfeito. Né? Na minha vida pessoal, não. Eu sempre atuei um pouco ajudando meus pais nisso. Mas na vida profissional, eu ainda não tinha conseguido ter a missão cumprida de devolver para a sociedade aquilo que eu fui estudar. Perfeito. E como é que foi isso, assim, Lara? Como é que tu caiu aliás, tu caiu ou tu escolheu a área da saúde? Porque tu é administradora, tu fez nutrição. Como é que aconteceu isso? Porque a gente não é CEO do dia para noite, né? A gente, da noite pro dia, a gente se transforma, né? Como é que aconteceu isso? Sim. A minha primeira formação acadêmica foi em nutrição. Foi bem interessante isso, Dani, porque assim, eu tenho um hobby, né? Eu adoro cozinhar. Olha só. Adoro cozinhar. E adoro essa questão da saúde, assim, sempre fui muito nessa linha, né? Eu não tenho irmãs, mas eu tenho 2 primas que sempre foram muito próximas a mim, a gente tem uma relação de irmãs, e as 2 estavam dentro da área da saúde. E isso me despertou muita vontade de conhecer isso. Esse era um assunto que girava na mesa, e eu sempre muito curiosa nisso. E eu sou muito apaixonada pelo universo humano. Então, vocês eram em 3 filhas? Na verdade, uma filha e 2 primas. Né? Entendi. E aí eu achei que isso tinha muito a ver comigo, assim, eu gosto muito do universo humano, de entender um pouco o outro, e eu gosto muito da questão da culinária, da gastronomia. E aí eu fui fazer nutrição, mas dentro da universidade me apaixonei pela saúde, essencialmente na saúde, fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fui estudar em São Paulo, fazendo residência em nutrição clínica voltada à terapia intensiva. E saí dali e assumi uma coordenação de um grande serviço de nutrição num hospital muito grande no Rio de Janeiro. Isso quando tu era nova, assim, logo depois tu ia da escola? Sim. Eu entrei na universidade com 17 anos. Sim. E saí com 21 anos. Né? Bem novinha. Então, bem novinha. E aí fiz estágio dentro de um grande hospital e fui... para um processo seletivo para assumir a coordenação de um grande serviço na área de nutrição dentro de um hospital de grande porte no Rio de Janeiro. Ali eu me encontrei, Dani, dentro da saúde. Assim. Mas o que fez aquela menina, né, aquela jovem adulta, saber que ela poderia concorrer a uma vaga de coordenação? Tipo assim, o que tu tinha? Eu tinha, na época, uma instrutora dentro da minha residência, que eu fui fazer residência, que entendeu que eu me destaquei muito na liderança. E aí, ela falava isso, Lara, você tem uma liderança nata, né? Então, ela me indicou para essa vaga, né, de coordenação. Depois de algum bom tempo, Dani, eu fiquei dentro dessa corporação, em vários outros cargos, eu fui, né, subindo um pouquinho as escadas, eu disse para o meu CEO, na verdade, naquele primeiro momento, ele era diretor de uma área, quando ele me contratou, e nós tivemos uma longa trajetória juntos dentro dessa organização. Eu disse para ele que foi mais juízo do que loucura, né, porque eu não tinha nenhuma experiência prática, mas numa entrevista ele me disse, olha, eu não tenho vaga para nutricionista, mas eu tenho vaga para alguém para coordenar o serviço. E eu achei que você pode ser essa pessoa. Você está afim de assumir esse desafio? Daí eu falei, me dá 24 horas para pensar? Que idade você tinha? 22 anos. Meu Deus, guria, 22 anos. 22 anos. É muito raro, né? É.
Por isso que eu disse para ele que era mais loucura do que juízo. E feeling, né? Eu acho que tinha um pouco disso, né? Rolou uma química bem interessante, assim, de trabalho. E nós construímos uma jornada juntos bem interessante. Somos amigos até hoje. E foi assim. E aí eu entrei para dentro desse grande hospital e ele foi a pessoa que me estimulou a querer um pouco mais do que isso, Dani. E ele sempre me disse, Lara, você enquanto nutricionista tem uma boa veia de administração, né? Acho que você deveria pensar nisso. Eu falei, não, acabei de me formar, saí da universidade agora, não quero voltar para a universidade. Mas a hora é agora, né? Porque depois você vai encarreirar para outras coisas e tal. E aí voltei para a universidade, fui fazer administração ligada a essa atividade, né? Administração em saúde, do ramo hospitalar, e fui assumindo cargos de gestão, de coordenação, de supervisão, e aí fui, Dani. E qual foi teu maior desafio, assim, transitar nesses cargos porque são cargos de tomada de decisão, né? Que são importantes, né? O que foi mais desafiador ao longo dessa trajetória? Dani, eu acho que eu tive uma coisa que me ajudou muito, que assim, a minha equipe foi ajudando a me desenvolver, né? É aquela liderança que nasce de baixo para cima, sabe? Que as pessoas vão te liderando, te estimulando, te ajudando a aprender mais, né? E ser cada vez melhor. Então, quando você consegue formar um time que te dá suporte e que te ajuda, escalonar fica muito mais fácil, né? Porque você vai crescendo e vai fazendo com que as pessoas cresçam junto contigo. É uma relação muito forte de interdependência, né? Sim, perfeito. Então, eu acho que o desafio sempre era o próximo passo, e o próximo passo nessa organização que eu estava era sempre a inauguração e a estruturação de um grande empreendimento. Nessa organização, Dani, eu entrei com 280 colaboradores, saí de lá com 83 mil colaboradores. 13 anos depois. Então, foi uma jornada... Foi a mesma empresa? Mesma empresa. Na verdade, ela foi crescendo organicamente. E Lara, mas, claro, né, tu trouxe a equipe como uma facilidade quando a gente ocupa esse espaço de liderança. Mas nem sempre é assim, né? E ainda mais como tu era nova, né? Existe, a gente já... A pessoa nova, quando tu ocupa um espaço de liderança, sei lá, com 25, 26 anos, tu nunca encontrou uma resistência, uma dificuldade? Sim. Muitas vezes sim, né? Quem é essa aí tão jovem? Será que tem essa bagagem? O desafio de você ter que se provar, né, Dani? Que é isso que acontece, né? E eu sempre fui muito partidária de que muitas vezes eu não seria a melhor técnica naquela área especificamente, mas eu não estava ali para ser técnica, né? Eu não estava ali para entender sobre todas as coisas. E eu trazia as pessoas para perto de mim para que eu pudesse entender melhor daquelas áreas de negócio, porque ao longo do tempo, obviamente, eu saí da nutrição e fui para outras áreas de negócio dentro dessa atividade da saúde, dentro de um hospital, em que eu não tinha que entender tudo sobre fonoaudiologia, fisioterapia, contabilidade, área financeira, engenharia clínica, porque se existe um segmento que de fato é muito multiprofissional, é o segmento da saúde, né? E aí eu fui deixando muito claro para a equipe que eu não entendia de todas essas áreas, por óbvio, mas eu estava ali para fazer gestão. Né? E isso era o que eu precisava entregar bem, né? Eu precisava motivar as minhas equipes, desenvolver pessoas, porque eu acho que isso é muito importante na liderança, né? O quanto você tem a capacidade de tomar decisão, ouvindo todo mundo, tendo uma liderança democrática e ao mesmo tempo ter uma liderança top-down quando necessário e fazer com que as pessoas se inspirem, entreguem o melhor delas e, como consequência disso, você obtenha o melhor resultado. O que seria uma liderança top-down? Muitas vezes você precisa, como eu costumo dizer, Dani, ser democrático até a página 3, né? Porque chega uma hora em que há várias ideias e está todo mundo ali num brainstorm, numa mesa. Você precisa alinhar tudo aquilo e colocar todo esse time em direção ao rumo resultado que você precisa entregar para a organização. Então, em alguns momentos, você precisa, dentro todo esse somatório de ideias, dessa tempestade de ideias, de conceitos, de experiências, você é o tomador de decisão muitas vezes, né? Então, e muitas vezes significa não dizer que tomar a decisão é seguir somente as suas ideias e seus princípios, mas pegar a melhor ideia naquela mesa e dizer, essa
direção que nós vamos seguir. A despeito da ideia ser minha, ser sua, ou ser de qualquer um do time, né? Mas você é o tomador de decisão. Perfeito. Você tem que dizer, gente, olha só, eu acho que eu concordo com a Dani. Essa é algo que a gente ainda não fez, acho que está em rumo, em alinhamento ao que a gente precisa entregar, vamos na ideia da Dani. Né? E fazer com que todos entendam que, a despeito de brios ou de vaidades ou de egos, porque tem muito disso, né? Também, Perfeito. Vamos neutralizar tudo isso, porque, a despeito da ideia ser de um ou de outro, é esse rumo que a gente tem que seguir. O sucesso ou o retrocesso é nosso. Né? Principalmente, e teu por estar à frente desse time, né? Sim, exatamente. E hoje, assim, né, Lara, tu observa um movimento maior de... eu sempre falo, né, que eu não vejo... para mim, hoje a mulher ou seja homem, eu acho que a liderança ela é feita de competências comportamentais, né? Indiferente se é um homem ou se é uma mulher. Claro que eu percebo que a mulher, ela tem mais dificuldade, porque a liderança, no meu entendimento, né, a liderança, ela tem muita agressividade, né? Um posicionamento, um descontentamento. Tipo assim, quando tu toma decisões, tu desagrada muita gente, né? Então, e a mulher tem mais dificuldade de ocupar esse espaço de desaprovação. Tu vê esse movimento sendo feito por mulheres, de ocupar mais espaço de liderança? Como é que tu tem visto esse movimento? Eu tenho certeza disso, Dani, assim, né? E eu acho que isso é super importante, porque a gente não tem mais que se provar porque é mulher. Né? Você precisa se provar porque você é um bom profissional, porque você se preparou para isso, mas não por uma questão de gêneros, né? E há quem diga que eu acho que aquele cargo ali é muito mais bem ocupado por uma mulher que tem sensibilidade ou não. Acho que isso faz parte das competências individuais de cada um, né? Eu nunca tive a necessidade de ter que entrar num embate de gêneros, né? Embora isso esteja muito arraigado às vezes com a cultura daquela sociedade local, né? E talvez eu tenha percebido isso nos auges dos meus 42 anos, 43 anos, quando eu cheguei aqui. Né? E não tinha, talvez, experimentado isso de tão perto antes, né? Porque eu acho que isso guarda uma relação, com certeza, com uma questão cultural e com a cultura da sociedade e com a cultura da organização onde você está inserido também. Perfeito. Né? Mas eu vou te ser sincera que nunca tive grandes problemas com isso. E isso é algo também que eu passo ao largo, Dani. Assim, eu acho que a gente não tem muito tempo para isso. E se eu focar nisso, me parece que muitas vezes vou desfocar em coisas muito mais interessantes. Então, eu vou fazendo com que meu trabalho fale por mim, chegue na frente. Né? Eu costumo não apresentar muito a Lara pela Lara. Né? Eu acho que é mais importante que eu seja apresentada pelos olhos das pessoas que estão ao meu redor e, sobretudo, pelo trabalho que eu vou desenvolvendo ao longo da jornada. Perfeito. Tu sentiu... qual foi a maior diferença que tu sentiu de atuar no Rio de Janeiro e atuar em Caxias? Tu sentiu bastante essa cultura mais convencional, mais machista? Não gosto de utilizar machista, né? Mas, de repente, aonde a mulher não ocupe tanto esses cargos. O que tu observou, assim? Sim, né? Primeiro, viver, né, Dani? Viver no Rio de Janeiro ou viver em Caxias do Sul, né? Tu sentiu diferença? Nossa, muito grande, assim. O que tu sentiu? Atingi muito das minhas perspectivas em relação à qualidade de vida, à estrutura da cidade, né? Eu acho que quem sai do Rio de Janeiro sai buscando qualidade de vida, né? Uma vida mais segura, uma vida com menos confusão, aquele caos urbano, infelizmente, que hoje é o Rio de Janeiro, como as grandes metrópoles no mundo, e o Rio de Janeiro não é diferente, né? O desafio da gente conseguir ter tempo para cumprir todas as atividades que a gente tem que cumprir, né? Eu viajava no mínimo 2 vezes na semana, muitas vezes, e chegar no aeroporto sem perder 3 horas do teu dia era quase impossível, né? E não só isso, não só na vida corporativa, mas na nossa vida do dia a dia, você vai deixando de fazer coisas que te agregam muito valor, assim, ler um livro, cuidar da tua saúde, fazer uma atividade física, um esporte e tal, porque você sai de casa muito cedo e volta para casa muito tarde. Então, essas perdas vão pesando ao longo do tempo, né? Então, encontrei nessa mudança para uma cidade como Caxias do Sul, consegui fazer muitas coisas em meia hora, 40 minutos. Eu vou ao supermercado, eu saio de casa, eu vou ao trabalho. Enfim, coisas que eram impossíveis de ser feitas no Rio de Janeiro. Isso foi um ponto positivo. Nossa, muito positivo, né? Mas se inserir numa sociedade onde você, desde o início... você veio de fora?
o de fora quer dizer algumas coisas, né, Dani? Não é só de fora do Rio de Janeiro, né? É de fora do nosso meio social, de fora da nossa cultura, de fora das nossas tradições, né? E o carioca, ele acredita muito nessa mistura, sabe? Eu acho que a mistura é muito interessante, né? Porque você vai me trazer coisas que eu não tenho, né? E a gente vai trocar, e isso é tão bacana, né? Então, eu não sou dona de todas as verdades ou de todos os saberes e tal. Então, peraí, Dani, me dá um pouquinho do seu e vamos... E essa mistura é super interessante. Eu costumo dizer, Dani, que é muito legal, assim, no hospital, quando alguém chega novo no setor ou no hospital, a Dani está chegando, né? As pessoas perguntam assim, de que família a Dani veio? De onde a Dani veio? Ah, a Dani veio daquela cidade, daquele interior e tal, não sei. No Rio de Janeiro, se a Dani chegar no serviço... A Dani é gente boa? É isso que me interessa, né? Não é o cargo que você vai ocupar, não é o cargo que você tem, qual é a tua posição social, não é de que família você veio. É o que você vai me agregar, né? Se você é uma pessoa bom caráter ou não, e a despeito de que família você veio, que mundo que você orbitava antes, eu quero conhecer a Dani, né? O que ela vai me trazer, o que ela vai me agregar. Poxa, legal, vamos somar ela no nosso time e tudo mais. Então, essas diferenças culturais que também são interessantes, né? E você precisa entender um pouco aquele contexto, de que maneira você vai se inserir da melhor forma dentro daquele contexto. Para não ser abrupto, né? Exatamente. E aí o desafio, não só disso, né, Dani? Mulher, carioca, jovem, embora eu não me achasse tão jovem assim, mas era assim que as pessoas me entendiam, né? Porque também nessa cultura, quem tem cabelo branco ganha mais vantagens, né, de quem não tem. Mas, de novo, né, quem não tem cabelo branco também pode ter seu valor, né? E aí o desafio de me inserir nesse contexto, uma empresa, um hospital absolutamente com uma cultura conservadora, né, de um berço católico, e a gente sabe que as instituições que nascem de berço católico trazem com ela essa coisa tão conservadora, tão tradicional, numa cultura onde o tradicional ele está sempre ligado a algo positivo, né, Dani? É bom porque tem 110 anos, é bom porque está tanto tempo nessa jornada. Enfim, e me inseri nesse contexto. Mulher, carioca, que veio e sentou no topo da pirâmide. Perfeito. Né? Num hospital com uma exposição social muito grande, né? Inserido num contexto histórico. Quem não ama o Pompeia em Caxias do Sul, né? E eu vi nisso... Óbvio, uma grande... No primeiro momento era um grande desafio, Dani. Mas no segundo momento, uma grande vantagem. Nossa, que privilégio meu, né? Vim administrar e liderar uma organização onde as pessoas olham para ela, se identificam e dizem: a gente não pode viver sem o Pompeia. Em Caxias do Sul, não dá para viver sem o Pompeia. Nossa, que privilégio meu isso. Né? E ainda liderar uma organização, Dani, que nasce de um berço extremamente maternal, porque nasceu dentro de um contexto de 27 mulheres que se juntaram para construir uma casa para abrigar pessoas que estavam doentes e que não tinham onde serem tratadas ou cuidadas. Essa foi a fundação. Essa foi a fundação do Pompeia. Mulheres. E mulheres que permaneceram até hoje cuidando, sendo guardiões desta grande obra. Né, de um grande hospital que inovou, que trouxe excelentes modelos assistenciais, que entrega muito valor para essa comunidade, sobre o ponto de vista de saúde, sobre o ponto de vista social, e que até hoje elas são as grandes guardiões dessa obra. Mas que, curiosamente, Dani, ao longo desses 110 anos, elas sempre permaneceram ali, mas a instituição nunca foi liderada, de fato, por uma executiva mulher. Nunca? Nunca. Sempre foi homem? Sempre foram homens. E aí, isso aconteceu, né, nas nossas vidas, na vida do Pompeia e na vida da Lara. Né? A presidente desse grupo, desse conselho, dessa organização, uma mulher muito à frente do tempo dela, né, uma visionária, uma mulher disruptiva, absolutamente contemporânea, uma grande gestora, uma grande empresária e muito vocacionada para a servidão, para o próximo, extremamente altruísta, enxergou ali que poderíamos ter um casamento muito interessante. Né? E ela entendeu que... E foi isso que ela me disse no primeiro momento que ela sentou comigo e me convidou para essa missão, Dani. Eu acho que tem muito propósito nessa tua vinda aqui.
E ela é do conselho, isso? Ela é presidente Entendi. Ela é presidente do conselho, é presidente da entidade mantenedora, que abriga duas grandes obras, né? O Hospital Pompeia, hoje Pompeia Ecossistema de Saúde. Isso. Eu vou te falar um pouquinho também sobre isso. E sobre a Escola de Formação em Saúde, que é também a escola do nosso ecossistema. Porque como ela é filantrópica, ela não tem ela não é privada, né? Ela não tem fins lucrativos. Né? Na verdade, ela é privada, Dani. Ela tem porém sem fins lucrativos. Tá, entendi. É uma entidade social. Mas ela é privada. Ela é privada. Ela é privada, administrada por um executivo, hoje eu, né, profissional, que se reporta a um conselho, a qual o conselho tem a propriedade de todos os ativos do Pompeia, especificamente. E como é que foi a tua chegada, assim, né? Porque uma vez eu entrevistei a Paula Iores, e a Paula Iores, ela atuou por muitos anos no Círculo, né? Sim. E eu perguntei pra ela como é que, né? Eu sei que o ambiente, né, da saúde, ele é um ambiente mais feminino. Ela disse, não, Dani, é um ambiente com muitos homens, né? E a gente acha, não, saúde tem mulher, tem um monte de... Na verdade, as mulheres, elas estão, né, existem em bastante quantidade, porque enfermeira, técnica, geralmente são, né, funções ocupadas por mulheres, mas as funções de tomadas de decisão em, né, plano de saúde e hospitais, eles são, muitas vezes, majoritariamente ocupados por homens. E médicos, né? Homens, né? Então, e ela me trouxe, eu disse, eu nunca tinha pensado nisso. Como é que foi pra ti, assim, entrar? Teve uma... E nem sei, né, se tu se sente confortável em falar sobre isso. Existiu resistência? Como é que... porque era um outro momento que tu tinha que se provar, sim, né? Mas era uma prova muito maior do que todas as outras que, no meu entendimento, tu teve até então. Sim. Bom, Dani, quando eu comecei, né, que é exatamente o que eu te falei, eu assumi já um cargo de coordenação e eu estava inserida numa instituição onde o contexto era absolutamente inclusivo. Né? A saúde, de fato, ela é muito mista sobre o ponto de vista dos gêneros, né? Compostas por mulheres também e por homens, enfim. Mas eu vou te ser sincera que ao longo dessa minha trajetória dentro dessa instituição, que foi onde, na verdade, eu comecei, né, a assumir cargos de liderança e crescer verticalmente na carreira, eu não enfrentei esse tipo de dificuldade. Legal. Né? Ou tu nunca olhou para ele, assim, nunca foi um problema. Não senti isso, Dani, não senti isso. Eu tinha um líder que era uma pessoa que tentava extrair das pessoas os grandes talentos que elas tinham. Perfeito. Né? E ele me motivou e me incentivou muito a buscar mais conhecimento, a me desafiar. Ele sempre me lançava um desafio, Dani, e era curioso porque a gente já se conhecia tanto que eu já sabia como é que era a postura dele, como é que ele me abordava, como é que ele começava a falar no dia que ele ia me lançar um grande desafio. E daí eu dizia, mas você acha que eu vou conseguir? Ele falou, não, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que você não vai me decepcionar. Vai lá e faz. Mas como? Lara, não sei. Pensa que você elabora melhor isso do que eu. Vai lá e faz. Se precisar de alguma coisa, vem aqui, vou te ajudar. E se bobear, eu também nem sei fazer. Mas eu vou tentar ir contigo. E aí, ao longo do tempo, Dani, eu fui vendo que ele acabava enxergando coisas em mim, além de, obviamente, ser um grande desenvolvedor de pessoas, né? E que tinha um grande time e que tinha muita credibilidade no que ele falava pra gente. E eu acho que isso é super interessante, né, Dani? Quando você tem uma liderança que você acredita no que ela te fala, que você tá junto com ela, que você aposta. Então, essa coisa de criar esse laço, esse vínculo de credibilidade, de honestidade, de transparência, de dizer, olha, se tiver um tropeço ali, eu tô aqui, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas não são uma foto. Olha o filme delas, né? Porque hoje, não necessariamente, naquele momento que você tirar a foto, ela vai estar num bom momento. Porque antes dela ser a Lara, executiva, administradora, ela é a Lara, filha, esposa, amiga. E, com certeza, isso está tudo dentro de um contexto, né? Não sai de casa a Lara, esposa, e chega no hospital a Lara, executiva, né? Vem tudo. Então, pode ser que naquele dia que você tira uma foto, não vai ser o dia da melhor foto. Mas considere o filme dela, considere a trajetória dela ao longo do tempo contigo, né? E eu acho que isso é super interessante. Muito, muito mesmo. E, Lara, tu me trouxe antes das skills, né? Que tu trouxe, né, as tuas competências. O que tu tem que te fez chegar onde tu chegou?
Dani, comportamentalmente, assim. Tá. Eu vou começar agora de frente para trás, assim, Tá. que talvez seja mais eu vou te dizer que nessa experiência do Pompeia, especificamente, eu me reconheci uma pessoa e uma profissional tão resiliente a qual eu não encontrava em mim até essa experiência, né? Eu acho que por todo esse contexto que eu te disse, né, de enfrentar dificuldades sob o ponto de vista cultural, histórico, e de provar para essas pessoas, para uma comunidade gigante, né, de dizer, olha, eu não estou aqui para zerar isso, né? Eu estou aqui para mais. Eu estou aqui para mais. No dia que eu assumi e decidi vir, eu disse para a presidente, Dani, que é essa pessoa que eu te disse, falei, olha, muitas coisas me chamam para cá. Mas uma delas, principal disso, geralmente as organizações têm os seus quadros, seja na tela do computador, seja nos quadros dos corredores, a declaração de valores dela, né? Qual é a missão, quais são os valores, o que eu prego aqui, qual é o ar que se respira nessa organização. Mas muitas vezes elas estão só nos quadros, elas não estão nos corredores. Né? Você não vivencia aquilo, você não experimenta todos aqueles valores. E pela primeira vez, Dani, eu vi que as coisas aconteciam ali conforme aquilo que eu declarava, né? Aquele amor, aquela dedicação, aquela humanização, aquela empatia, ela estava ali. E eu entendi que eu queria viver aquilo. E que eu tinha, ao longo da minha trajetória, vivido experiências e a minha formação poderia ajudar muito essa instituição a ser mais e melhor. Uhum. E aí você olha para esse contexto histórico de uma instituição centenária de 110 anos que quer viver por mais 110 anos e o qual todo esse ar que se respira nessa comunidade precisa de fato que essa organização viva por mais 110 anos. E aí você se sente gigante ao pensar que você pode ser parte muito pequena daquela monstruosidade daquela obra. E eu falei, eu acho que eu tenho de fato alguma coisa para contribuir aqui, né? E escrever só mais um capítulo desse livro gigante que vai ajudar essa instituição a chegar ao mais 110 anos. Eu não vou estar aqui, né? Para ver, né? Para ver, mas tudo que eu fizer hoje, eu tenho certeza que vai colaborar muito para essa próxima história dos 110 anos, né? E tu tá ali há 6 anos. E tu veio para algum projeto? Tu tem tempo? Tu vai ficar... Qual é o teu futuro? O que tu imagina do teu futuro? Ô Dani, eu acho que eu quero concretizar esses sonhos para esse Pompeia que estão na minha cabeça e na cabeça dessa presidente. É um vínculo muito grande com essa entidade mantenedora. Assim, me inspira muito saber que mulheres há 111 anos atrás se juntaram em prol de uma sociedade que elas hoje nem têm ideia do impacto disso, né? E desse grupo que está aí, que quer mais desse hospital, que vai para dentro desse hospital, olhar nos olhos das pessoas, entender as histórias dela, né? Tocar a vida das pessoas com um trabalho social e tudo mais. Eu costumo dizer que isso nasce na gente uma responsabilidade gigante de se dedicar, porque nós, executivos que estamos lá dirigindo essa organização, nós somos pagos para isso. Então, obviamente que não é só por isso, né? Tem muito mais que motiva isso tudo, tem uma questão de propósito gigante e que está em alinhamento a esse propósito dessa entidade mantenedora de agregar valor na vida das pessoas. Então, vou te ser sincera que hoje eu não tenho essa linha do tempo, né? Não é um projeto fechado, não, tá? Não. Eu quero entregar. Né? Perfeito. A gente vai agora para 2026 para um lançamento de um outro grande empreendimento que vai ser um segundo hospital desse ecossistema, né? Olha só. Que é o Pompeia Prime, um hospital com uma vocação um pouquinho diferente do nosso Pompeia aqui, né? Vai estar ali inserido no eixo Canela-Gramado, né? Com uma outra vocação, com uma saúde suplementar, e que visa, Dani, ser parte integrante dessa questão da sustentabilidade e um pouco mais do que isso, da perenidade.
né? A gente fala de uma organização centenária. Então, a gente já venceu muitas vezes a barreira da sustentabilidade. A gente fala desse ato perene, né? Que é deixar essa organização viva por mais 110 anos. Então, essa obra vem a somar aí para a sustentabilidade financeira, econômica de um ecossistema, para que todas as obras possam ser melhor, possam performar melhor, possam entregar melhor. E tu estava trazendo, Lara, antes tu trouxe, né? Ecossistema Pompeia. Deixou, então, de ser um hospital. A ideia, Dani, era um novo posicionamento de marca. Com qual objetivo, né? Hoje, a saúde ela é vista de uma forma sistêmica e holística. Eu não posso olhar para você... Dani, é só um compartimento. É só o sistema circulatório, é só o sistema osteomuscular, é a neuro, Não. Eu tenho que olhar para o indivíduo com tudo que ele traz, né? Da saúde mental, da saúde física, da saúde psíquica. A ideia do ecossistema é que o paciente e a sua família, ao adentrar no nosso sistema, a gente possa prover toda e qualquer solução de saúde que ele precise. Então, da medicina preventiva ao tratamento. E que ele gire 360 graus dentro do nosso ecossistema e que a gente possa, inclusive, ajudá-lo a cuidar da saúde integral dele, né? Então, o que eu quero dizer com isso, Dani? Você vai entrar no nosso ecossistema, vai fazer um check-up e, a partir dali, a gente vai definir contigo como serão as próximas etapas do follow-up da tua saúde nesse segmento. Então, se você vai precisar fazer determinados exames de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, a gente vai te ajudar a gerir a sua saúde junto contigo. E se você precisar de um tratamento, você vai encontrar no Pompeia. E se você precisar ouvir outros especialistas, Pompeia também pode te prover essa solução. Medicina diagnóstica, oncologia, enfim... para o paciente que entra no nosso sistema, fideliza o nosso sistema e continua ali. Tem a continência total, né, daquilo que precisa. É essa a ideia. E uma dúvida que eu tenho, assim, tu veio há 6 anos atrás, tu veio em 2018. Isso. Então, tu pegou uma baita bomba em 2020, né? Esse é um capítulo à parte. Vamos fazer um episódio só pra falar sobre a pandemia, né? Então, como é que foi... Então, a resiliência é sobre isso, né, garotas? Também. Nossa, Dani, então eu acho que é um capítulo só sobre resiliência. Então, a gente tinha um planejamento para assumir em abril ou em maio de 2020. Né? Em fevereiro de 2020, a gente começa a receber as primeiras notícias aqui no Brasil sobre o Covid-19. E aí, nós tínhamos à época uma consultora que estava nos ajudando, né, nessa transição de carreira. Por que eu digo nós, Dani? Eu e todos os diretores que me acompanham, né, nessa missão, que estão no meu time, quem eu divido bancada, assumimos em 2020 fazendo a transição de um núcleo de direção que já estava há 25, a 30 anos dentro da organização. Então, não foi um desafio só para mim, né? Foi um desafio para esse time. Nós iríamos assumir em abril, maio de 2020 e em fevereiro a gente tem aí essa bomba do Covid 2019. Bom, quem estava na época nos ajudando e nos apoiando nessa transição de carreira aconselhou de que talvez nós deveríamos dar um passo para trás nessa escala do tempo, mas juntos e o conselho e o executivo que ali estava decidiu que não. O grupo estava pronto e, principalmente, entendeu que eu já vinha aí há 2 anos acompanhando a organização e todo o background que eu trazia anteriormente era o suficiente para a gente fazer essa transição. E aí, eu acho que eu sou um pouco destemida, sabe, Dani? Assim, eu sou movida pelo desafio e movida por pessoas. Então, eu acho que é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Eu não tenho medo de errar. Eu costumo dizer que eu não gosto muito de gente que só acerta ou gente que erra. Eu gosto de gente que faz. E eu acho que só tem erros e só tem acertos quando a gente faz, né? E aí eu assumi em maio de 2020, no auge da pandemia. O primeiro paciente internado no Pompeia foi em abril.
e a gente assumiu em maio. Começamos um gabinete de crise, né, o contingenciamento, e fico feliz porque o Pompeia fez parte de uma grande rede que, com outros dispositivos de saúde na cidade, deram uma resposta muito positiva a Caxias do Sul e uma região, né? Foram muitos braços unidos nessa grande corrente. Então, foi o Pompeia e todos os outros hospitais e sistema público-privado que juntos conseguiram dar a solução a isso. E o Pompeia fez parte disso, né? Então, nós fomos sucedidos como time, como saúde da região e da cidade. E tu percebe que o formato de trabalho, a maneira de trabalhar, o hospital mudou alguma coisa com a pandemia ou continua a mesma coisa? Mudou muita coisa. O que mudou lá? Nós éramos e agora somos, né? Foi o chão dividiu ali, literalmente, né? Mudou protocolos de segurança, rotinas de segurança, conduta, para nós administradores, a questão da redundância, porque o hospital já é de fato um ambiente de muita redundância, né? Nada pode falhar, né? Como assim redundância, Lara? Em termos de segurança, vou te dar um exemplo. Nós não podemos ficar sem energia. Tá, entendi. Nós não podemos ficar sem água, nós não podemos ficar sem gases medicinais. Então você tem sempre estudado ali um plano B para isso, um plano de contingência. Entendi. Faltou gases, como é que você vai agir? Faltou energia, você tem um gerador. E só um gerador é o suficiente? Aquele gerador ele vai abranger a energia e o suporte a quantas áreas? Então, a gente está sempre pensando na redundância, a gente está sempre pensando em medidas de segurança, né? A aviação aérea e a área da saúde. Entendi. Pensando o tempo todo em segurança. Perfeito. Então, gerou um aprendizado muito grande na gente disso, né? A indústria da saúde no Brasil certamente mudou muito depois da Covid-19. A nossa relação de tanta dependência com o mundo externo, com a balança comercial, com commodities, com toda a fabricação de insumos para a saúde fora do Brasil, né? No contexto mundial, ela tem que mudar. Então, isso tudo a gente... e também não dá só, Dani, para a gente pensar na nossa caixa, né? Que é o hospital. Eu preciso pensar na saúde como sistema, né? Nos insumos, em tudo que abastece a saúde, na relação, Dani, da dependência da saúde para todas as outras matrizes econômicas, para a sociedade. O mundo passou a olhar para o sistema de saúde a partir do Covid-19, né? A gente entendeu que sem essa base... a gente não consegue sustentar nada, né? Quem consegue estudar, quem consegue trabalhar, que sociedade consegue se desenvolver se ela não tem uma saúde forte, né? Se ela não tem segurança na saúde. Então, dividiu eras, Dani. Eu acho que nunca mais será diferente. E na tua percepção foi o que mais mudou, na tua percepção, assim, e a outra coisa, né, que eu ia te perguntar, a tua percepção, ela né, mudou, mas, e o formato de trabalho, tu acha que as pessoas mudaram, a maneira com a qual elas se relacionam dentro do hospital, nada... Dani, houve muito, a gente se afetou muito, né, sobre o ponto de vista da saúde mental. Eu ia te perguntar, relações. Isso. A gente ainda está enfrentando isso, né? Foi um momento tu ainda muito sente difícil. respingo? Muito. A gente literalmente saía de casa e não sabia se ia voltar, né? E levar... nós, principalmente, que estávamos dentro do hospital full time o tempo todo... imaginar que nós poderíamos ser um agente de transmissão de doença para as pessoas com as quais nós convivíamos o tempo todo, seja no âmbito familiar, social e tudo mais, não só a nós, indivíduos, pessoalmente. Será que eu estou aqui amanhã? Né, para continuar essa história, para cuidar dessas pessoas e tal. Eu dizia o tempo todo, Dani, que nós administradores, nós não poderíamos perder nenhum soldado naquele exército, né? Porque, na verdade, era esse o sentimento naquele momento, né? Nós tínhamos um exército nas nossas mãos para cuidar dessas pessoas nessa batalha tão grande que foi Covid 2019, né? Então, cuidar dos nossos para que os nossos pudessem cuidar dessas pessoas que né, estavam... sobrelotando os hospitais, a rede toda de saúde. E isso mexeu muito com a cabeça da gente, né? Eu acho que tem que ficar o aprendizado de que a gente precisa viver melhor, né? De que a gente precisa cuidar mais um dos outros, né? Passar por coisas que talvez não são tão necessárias, né? De a gente dar foco àquilo que... eu preciso disso, né? Eu preciso viver isso, eu preciso viver assim
sobretudo, né, é um grande aprendizado de como olhar para o outro, né? A pandemia ela te obrigou a parar, né? Ela obrigou todo mundo a parar. Isso aí. A olhar, né? A sentir. Eu lembro que fiquei 10 dias em casa e não tinha nada pra fazer. Uma semana foi, né? 10 dias. Enlouquecida. Não, e não tinha... Não tinha o que fazer. Mandaram pra casa. Acho que não tinha nem contaminação em Caxias. Eu lembro que foi dia 20 de março, né? 19, 20 de março. Sim. E... o mundo parou. O mundo parou. Obrigou as pessoas a se olharem, né? Isso aí. Se relacionarem melhor. Perfeito. Se cuidarem, né, Dani? Entenderem o que é mais importante. Né? Isso aqui eu posso deixar para depois. Eu nem preciso mais disso. Né? E, Lara, assim... tu tem talvez tu não tenha essa, né? Mas eu queria te perguntar se tu tem a noção, né? Ou tu tem consciência de que tu tá num cargo que ele é importante, que ele pode inspirar outras mulheres a ocupar esse espaço também. Sim. E isso é extremamente prazeroso, Dani. O que eu mais gosto é de andar nos corredores e chamar as pessoas pelo nome e ser reconhecida pelo meu nome, que eu possa dividir um pouco da minha história com essas pessoas. A gente tem uma iniciativa do meu grupo de gestão de pessoas que é o café da manhã com a executiva, né? E ali a gente fala também, obviamente, sobre algumas coisas do trabalho, mas é um momento em que eu quero estar com as pessoas, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero conhecer essas pessoas, eu quero saber por que elas estão no Pompeia, o que faz elas hoje estarem ali e saberem que estão fazendo uma cama para alguém que está doente se cuidar, né? Ser cuidado, buscar ali tratamento, buscar acolhimento, buscar humanização, a higienizar um quarto, ao médico que cuida daquele paciente, ao enfermeiro que está beira-leito, né? E isso tem um valor gigante para mim, assim. Então, essa troca é extremamente enriquecedora. E aí eu vou te ser sincera que eu tenho a sensação que eu coloco a bola no gol quando eu ouço isso das pessoas. Mas eu quero ficar aqui e você me inspira como pessoa, como mulher, como liderança. Eu acho que valeu a pena. E é legal que essas oportunidades, esses momentos acabam... É o momento que eles te acessam, né? Eles têm esse contato contigo. Querendo ou não, tu dissemina a cultura do negócio, né? Sim. E, de alguma maneira, eles perpetuam e eles também disseminam a cultura desse negócio para outras pessoas, para quem eles atendem, né? Como é que é o formato, como é que é o funcionamento. É cultura, né? Sim. E saber como é que a gente está pensando, né, Dani? Isso aí. Assim, eu estou numa organização tão grande de 1.500 pessoas. Eu ia te perguntar isso. Quantos funcionários tem hoje? 1.500, né? É muita gente, né, guria? Muita gente. Em torno de 500 médicos, assim, 150 médicos todos os dias ali e tal. E, em média, 3.000 pessoas passam pelo Pompeia todos os dias, Dani. E tem um impacto gigante, né? Porque hoje nós atendemos o município de Caxias do Sul e mais outros 48 municípios, uma abrangência de 1.300.000 habitantes em torno. E eu costumo dizer, Dani, para minha equipe, principalmente porque eu não consigo estar com todas essas pessoas todo o tempo, né? E como é que chega a minha voz, como é transmitido o meu pensamento, né, para essas pessoas. Mas eu costumo dizer que todos os dias, e às vezes os dias são bem desafiadores, né? Você olha a agenda ali, sabe o dia que você vai enfrentar e fala... hoje não vai ser tão fácil, né? Mas aí quando você pensa que eu falo isso para os meus administradores, não é porque nós somos médicos que não estamos salvando vidas, né? Nós estamos cuidando numa organização que salva a vida de 1.000 e tantas pessoas todos os dias, né? Em que é o porto seguro dessa sociedade gigante, porque é um momento de maior fragilidade do ser humano, né, Dani? É o momento da doença. E você saber que o teu trabalho não é só um trabalho. Ele é algo que vai tocar a vida de pessoas que você nem olha os olhos delas todos os dias. Eu não sei quem são essas pessoas, né, que estão lá hoje sendo atendidas na emergência do Pompeia, estão internadas lá, estão entrando no centro cirúrgico. Eu não sei quem são essas pessoas, mas eu sei que elas são o amor de alguém. O pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém, o esposo de alguém, o filho de alguém. Eu sei que elas importam para muitas pessoas, né? Então,
é tão bom você saber que o teu trabalho está tocando a vida dessas pessoas, né? Que são importantes para um grupo de pessoas e que estão inseridas dentro de um contexto. E você saber que você ajudou as pessoas a atravessar um dos piores momentos da vida dela, que é esse binômio saúde, doença, né? E a gente, muitas vezes, só lembra que tem saúde quando a gente perde, né? E que valor gigante que tem nisso, né, Dani? Não é só um trabalho, né? Não. É uma missão, é um propósito, né? É um chamado. É a dualidade, né? É a vida e a perda dela no mesmo lugar, né? É isso aí. E o quanto a gente pode acolher as pessoas que perderam seus entes naquele momento, isso também é super importante, né? Passar credibilidade para essas famílias, porque no momento que eu entrego meu pai, a minha mãe ao cuidado de alguém, tá parte da minha vida ali, né? E eu tô confiando isso a ti. Exato. E eu tô confiando isso a essa equipe, né? Que tamanho de responsabilidade gigante que a gente tem nisso, né? Muito. Tu acaba ocupando um espaço dentro da vida daquela pessoa. Da vida das pessoas, né? E se tem um momento que as pessoas guardam esse, né, Dani? Muito. Né? Tu Assim, lembra se tu, exato. É aquele negócio, tu não lembra o nome da pessoa, mas tu lembra, né, como ela fez tu se sentir, né? Exatamente. Eu adoro entrar no elevador, Dani, e elevador de hospital tem sempre essa conversa, né? Porque são as famílias ali e tal, e é uma ansiedade, eu tô chegando ali, como é que eu vou encontrar, né, essas pessoas e tal. E aí vira e mexe, eu quase brinco, eu fico 10 minutos subindo e descendo o elevador para ouvir as histórias. As paredes do elevador. E é tão bacana, porque é tão rico, né? Porque você escuta tudo ali, feedback positivo, feedback negativo, né? Como a pessoa está se sentindo e tudo mais. E vira e mexe, eu entro anonimamente no elevador e eu quero ouvir essas pessoas. Muito raramente eu me apresento, porque no momento que eu me apresento, obviamente, sim, né, já associam. Mas tem algumas vezes que eu tenho um prazer enorme de me apresentar e dizer, olha, tão bom te ouvir. Porque esse feedback é o mais genuíno que tem, né? Você sabia que eu não era administradora desse hospital e tal. E é tão bacana quando as pessoas dizem, nossa, eu vim aqui há 10 anos, há 15 anos atrás, meu filho nasceu aqui, ou infelizmente meu pai faleceu, ou vim aqui e me cuidei, e me tratei, e saí daqui curado e tudo mais. Mas tão bom ver esse hospital evoluir. Tão bom, meu Deus, eu entrei aqui e tudo mudou. E essas pessoas estão aqui e eu fui muito bem tratada e fui muito bem acolhida. E as pessoas me olharam nos olhos e me disseram, não, a gente vai te ajudar. E isso é tão bom, Dani, porque isso, eu estou agregando. Muito. Tu faz parte disso, né? É isso. Perfeito. Faz parte disso. Lara, pra gente concluir, assim, o que tu diria para essas mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo? O que tu diria pra mulher que deseja crescer profissionalmente? Olha, eu acho que enfrentar desafios, não ter medo de enfrentar desafios, sabendo que o erro e o acerto, levantar, cair e levantar faz parte da jornada, né? Ter muita resiliência, eu acho que isso eu aprendi muito aqui, Dani, vou te ser sincera, porque isso é importante, né? É importante que as pessoas olhem para você e que você considere o olhar dessas pessoas sobre você. Mas é mais importante ainda que você procure esse autoconhecimento e que você busque não só desenvolver aquilo que você tem de melhor, porque as pessoas falam tanto disso, né, Dani? Eu tenho aqui as minhas fraquezas, as minhas fortalezas e eu vou desenvolver essas fraquezas. Não que você não possa desenvolver, mas isso faz parte do contexto humano. Tem coisas que a gente realmente não vai entregar ou não vai ser desenvolvido. A gente tem que lidar com aquilo. Mas também não é tão bom você potencializar as tuas fortalezas e ter ali um alicerce forte para esse teu crescimento, né? E buscar isso nas pessoas também, despertar o que elas têm de melhor, porque o tempo todo a gente, como liderança, muitas vezes, você desenvolveu isso, você precisa melhorar isso. Não que isso não seja importante, mas tão importante é, talvez, naquele momento, você elevar aquilo que as pessoas fazem de melhor e dizer, cuida disso, desenvolve isso, olha para isso dentro de você, porque isso vai te elevar. Algumas coisas te ancoram, te sustentam, né? Outras coisas te fazem voar. Então,
é interessante que você potencialize aquilo que também te faça voar. Dentro de uma humildade, dentro do conceito de que você tem que sempre aprender e tudo mais. Eu gosto muito de ouvir isso, Dani, e exercitar isso e saber que algo também eu conheço sobre mim. Então, tem coisas que eu vou valorizar bastante. Tem outras que vão ficar ali e talvez eu não valorize tanto. E nessa questão da liderança, eu acho que é importante que você possa declarar para as pessoas e perseguir todos os dias o teu propósito. Porque às vezes existe uma lacuna entre falar e fazer, né? E você, enquanto líder, precisa praticar muito isso. E isso é um exercício difícil, né, Dani? Porque muitas vezes você fala e no dia a dia vamos exercitar aquilo que você está falando, né? Porque senão fica desconexo o teu discurso da tua prática, né? Então, esse é um exercício diário para mim. Não, peraí, deixa eu ver se eu estou fazendo exatamente aquilo que eu quero dessas pessoas, né? E criar esses... Eu sou a pessoa das pontes, Dani. Eu gosto dos elos, né? Eu acho que se você é a minha líder e você é transparente comigo e você me apoia, e você me incentiva e você é aquela que vai me dizer, Lara, isso não tá legal e eu preciso que você olhe isso, mas que eu tenha credibilidade naquilo que você diz, mas que eu possa ter em você também um porto seguro, isso cria um elo, um vínculo, que na hora que você precisar de mim, eu vou ser a primeira a me apresentar. Confiança. Né? Eu preciso olhar para os lados e ver que eu estou amparada por pessoas, né? Mas eu também preciso criar aquilo. Eu preciso construir aquelas pontes, né? Eu preciso que no vendaval as pessoas venham comigo e eu tenha aqueles braços fortes, porque literalmente não é jargão, não dá para fazer sozinho. É isso aí. Lara, querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Passou rápido, né? Nossa, super. Eu te disse que eu falava muito. Não, mas é isso aí. Tem que falar. Obrigada por ter aceitado meu convite de estar aqui hoje, né? Acho que eu cresço muito com vocês, né? Quando eu escuto vocês, assim, sempre eu vou me desenvolvendo através dos saberes e das histórias de vocês. Muito obrigada. É uma troca, né? É uma troca. Eu que te agradeço, uma oportunidade maravilhosa também de te conhecer, de conhecer teu time, de falar para essas pessoas, né? De falar do trabalho que a gente está fazendo, né, nesse nosso, porque é nosso, né, nesse nosso Pompeia, e de falar também um pouco dos propósitos da Lara para essa organização e do motivo pelo qual a gente está tão juntos, né? Show. Então, muito obrigada, Dani. Legal. Um prazer enorme te conhecer. Obrigada. Também. Gurias que tiveram no episódio de hoje, muito obrigada pela audiência aí. Para você que está no Spotify nos assistindo e nos ouvindo, é bem importante que você avalie, né, o nós não, né, o Pode Liderar aqui, que nós, né, eu e o Pode Liderar aqui na plataforma, é bem importante que você nos avalie, nos siga, compartilhe os episódios. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho aqui embaixo no canal e se inscreva também no canal. Aí você vai ter acesso aos próximos episódios. Combinado? Muito obrigada e até a próxima quinta. Beijos. Até mais.